Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Bom, estamos aqui, prepare-se para viajar, já passamos da metade, então agora vai complicar um pouquinho. Vamos nessa. Je bois d'abord un café. Alors, je bois d'abord un café. Aqui já tem uma expressão legal que a gente viu aí em algumas aulas, que é d'abord. Lembrando o seguinte, d'abord é quando eu vou citar uma ação que eu vou fazer em primeiro. Então, por exemplo, eu estou pretendendo fazer um monte de coisas no dia. Mais d'abord, je bois un café. Antes de tudo, primeiramente, eu bebo um café, d'accord? Esse d'abord poderia estar no meio da frase, igual tá, poderia estar também no início, né? Eu poderia falar, d'abord, je bois un café. Até no final daria, tá? Je bois un café d'abord. Então, é uma palavra bem flexível que pode ficar em várias partes da frase. Então, vamos lá. Eu bebo primeiro um café. Vamos lá. Melhor forma de traduzir aqui ao pé da letra, conforme as palavras. Mas lembrando, d'abord não é primeiro, por exemplo, de primeiro lugar, ou primeira opção, ou algo do tipo. Que aí a gente tem outro termo que é premier ou première, tá? Então, d'abord é só quando eu vou mencionar dentro de várias ações qual vai ser a primeira que eu vou realizar. Alors, nous allons au Brésil, nous devons prendre l'avion, bien sûr, né? Então, nós vamos ao Brasil, nós temos que pegar o avião. Então, lembrando, devons, nous devons, nós temos que, tá? A melhor forma de traduzir é o verbo dever, tá? Então, poderia também, nós devemos pegar o avião, mas se você traduzir como ter que, vai te ajudar muito mais, porque é praticamente o único equivalente do ter que em francês. Então, se você quer fazer uma frase de, por exemplo, eu tenho que fazer isso, você vai usar esse verbo. Je dois faire ça. Eu tenho que fazer isso, d'accord? Então, seguimos aqui. Bom, as outras opções também estavam bem distantes, né? Nós devemos pegar o hospital ou pegar a escola, não faz sentido. Où sont les affaires d'Emma? Où sont les affaires d'Emma? Então, onde estão as coisas da Emma, né? Lembrando que affaire, coisas, pertences, tudo aquilo que pertence a alguém, né? E geralmente está mais associado a roupas. Então, quando a gente vai usar affaire, pode ser outras coisas, tá? Pode ser acessório, pode ser itens, mas normalmente que pertence a alguém, tá? Lembrando que affaire também tem vários outros significados, mas o principal dele é esse. Voilà. Alors, nous devons partir dans 10 minutes, ou 10 minutes. Mas normalmente a pronúncia vai ser 10 minutes, tá? Então é muito comum ter esse tipo de pronúncia com os números. O número isolado, 10, tá? Então essa pronúncia com som de S no final, 10. Mas quando eu junto com outra palavra, aí vai ser comum ter uma junção, tipo, fosse horas, 10 heures, mas sendo, por exemplo, minute que começa com uma consoante, dá um conflito, se eu falar 10 minutes. Então, o francês, naturalmente, né, no cotidiano, no dia a dia, ele vai falar 10 minutes, onde o som de S some, ou seja, o X some e fica só 10 minutes. Então, nós temos que partir, nós temos que ir dentro de 10 minutos. Então, dans é para indicar um tempo no futuro, tá? Dans 10 minutes. Pourquoi tu ne prépares pas ton sac, né? Por que você não prepara tua bolsa? Voilà. As outras opções, nuage, que é nuvem, restaurant é restaurante, não faz sentido. Bom, aqui temos montanha, aí premier, pode ser premier ou d'abord, imagine que seja d'abord, porque a aula está em volta disso. Quase é presque, e 12 é 12. Então, vamos lá. D'abord, D'abord, 12, eu não ouvi. 12, 12, tá. presque, Presque montagne, e montanha. Bom, bem tranquilo aqui. D'abord, on appelle le taxi. Bom, d'abord, on appelle le taxi. Então, é muito mais comum essa palavra ficar no começo da frase. Porque você já está planejando o que você vai fazer e você quer citar a primeira ação. Então, é comum você falar d'abord e aí vem a ação que você quer fazer em primeiro lugar. À bord. Adore. Bom, À bord. uma diferença aqui boa, né, entre abord e adore, que é a consoante ali. Então, bem tranquila da gente distinguir. il est 3h moins 10.
il est 3h moins 10. Cheguei a comentar também dessa forma de horas, tá? Então aqui são 10 para as 3. Lembrando, quando a gente usa o moins, né? É como se fosse assim, il est 3h. Da ideia é o quê? São 3 horas. Mas cuidado, se vem um moins, já pensa, opa, são 2 e pouca. 2 e quanto? Faltando 10 minutos para as 3, né? Moins 10. Então, são 2h50, ou melhor, são 10 para as 3. Ó, são 10 para as 3, tá? Tu prends le train avant nous? Tu prends le train avant nous. Prends. Plan. Prends. Bom, aqui a diferença é bem gritante, né? Dá pra gente distinguir facilmente, são duas palavras totalmente diferentes. Observação, pegar o trem, pegar um ônibus, prendre, é o verbo prendre que a gente utiliza. Então, prendre le train avant nous, antes de nós, tá? Voilà. Tu as besoin de toutes ces affaires? Tu as besoin de toutes ces affaires. Aqui temos a expressão avoir besoin de. Lembrando, significa precisar de. Então, você precisa de todas essas coisas, todos esses pertences, todos esses objetos, todas essas roupas. Então, claro, depende do contexto. Por isso que a affaire, ele pode abranger muita coisa, mas lembrando, pertence a alguém. Voilà. Tu peux préparer les serviettes pour la plage? Tu peux préparer, um verbo bem tranquilo, les serviettes, as toalhas, pour la plage, para a praia. Préparer. Préférer. Bom, aqui, Préparer. né, dá pra gente distinguir bem. Se você tem dificuldade de distinguir, né, essas palavras, por exemplo, pô, eu tô ouvindo, parece tudo a mesma coisa, não tô conseguindo identificar qual é a diferença, qual é a palavra. Isso é um treino, né? Então, por exemplo, não vai se aventurar direto a ouvir música, ver série em francês ou algo do tipo. Por quê? Ali é um ritmo muito mais acelerado. Então, normalmente, quando você passa por um processo, né, umas etapas, os primeiros áudios que você vai ter contato, por exemplo, numa aula, e de iniciante principalmente, são áudios mais lentos, áudios mais simples, palavras bem articuladas, porque é para você se acostumar a como o francês é pronunciado. Importante é sempre tentar ouvir, se concentrar e tentar identificar quais são as palavras. Não inicialmente ir tentar traduzir, né? Ainda mais tentar traduzir simultaneamente, aí piorou. É mais identificar quais são as palavras que estão sendo ditas. É a primeira etapa, reconhecimento. Opa, estou começando a reconhecer. Sintetiza, ou seja, junta essas palavras que você entendeu para tentar entender o contexto. É a segunda etapa. Poxa, entendi o contexto. Agora eu vou entender o enredo da história, né? O que está acontecendo. Então, é um processo que você vai fazendo para um único áudio, por exemplo, né? Você não vai de primeira já entender tudo, todas as palavras, todos os detalhes. Não, é um processo que você vai passando. E aqui, por exemplo, quando eu uso uma palavra isolada, é legal porque eu tenho que me concentrar. Isso é o mais difícil, é se concentrar. Porque, por exemplo, se eu pego um áudio de 30 segundos, que é para o nível iniciante, por exemplo, eu tenho que me concentrar por 30 segundos. Mais tranquilo. Agora, se eu pego um áudio de 5 minutos, por exemplo, uma música, muito difícil concentrar durante 5 minutos. Você vai se dispersar em algum momento. Você vai começar se concentrando, quando der 40 segundos, 1 minuto, você já está com outros pensamentos voando, aí você volta. Então, exige concentração, principalmente quando você está aprendendo. Então, pega áudios mais curtos para você conseguir se concentrar e tentar entender o que está acontecendo, d'accord? Bom, seguimos aqui. 4h moins 20. 4h moins 20. 4h moins 20. Bom, por algum motivo ele não está pegando o áudio. 4h moins 20. 4h moins 20. Ele não conseguiu pegar aqui, eu não sei o que aconteceu, mas, bom, a pronúncia estava correta, né? 20 para as 4, essa seria a tradução. Então, lembrando, porque eu uso o moins, tá? Se não tivesse o moins, 4h20 seria 4h20. Voilà. Il est déjà 10h moins 20. Eita, vamos ver se vai agora. Il est déjà 10h moins 20. Ele tá com algum problema na parte das horas, que ele não tá me entendendo. Il est déjà 10h moins 20. Il est déjà 10h moins 20.
Normalmente vai corrigir quando eu for reiniciar, tá? Quando eu for reiniciar o aplicativo, ele corrige isso. Bom, tu prends... Vamos aqui. Tu prends le train avant nous. Foi aquela frase que a gente viu. Então, lembrando, conjugando com tu, eu vou colocar um S, tá? Na maioria dos casos. Se não for um S, normalmente é um X, d'accord? Voilà. Onde estão as coisas da Emma? Também uma frase que nós vimos. Alors, où sont les affaires Affaire. d'Emma? Emma. Então, lembrando que Emma começa com uma vogal, seria de Emma, mas como começa com uma vogal, d'Emma com D apóstrofe. Tu peux préparer, não vamos esquecer os acentos, né? Então, préparer, para ter o som de E, eu tenho que colocar um acento. E aí, accent aigu. Tu peux préparer les serviettes pour la plage. Também a mesma frase que nós vimos, então bem tranquilo. Você está preparando a sua bolsa. Alors, tu prépares ton sac. Sac. Simplesmente isso. Lembrando o seguinte, o gerúndio, que é esse preparando, fazendo, indo, no francês eu não preciso botar um novo componente. Basta eu conjugar no presente. Tu prépares ton sac. Você prepara sua bolsa ou você está preparando sua bolsa. Voilà. Alors, a que horas vocês pegam o trem? Vous prenez. Então, esse é um dos verbos que a gente tem que aprender, tá? Que é o verbo prendre. A gente usa muito. Então, você vê que ele é diferente dos outros. Ele não é regular, né? Antes a gente tinha um D, né? Tu prends. A gente viu que o final era NDS, d'accord? E aí chega vous, não é prendre, né? Que seria o intuitivo. Eu mantenho o D, eu coloco a terminação e tá lindo. Não. Eu tiro o D e fica prenez. Então, esse é o verbo que eu tenho que aprender, d'accord? Então, veja a conjugação dele, faça a conjugação dele e coloque ele na prática, porque a gente utiliza muito. Vous prenez le train à quelle heure? Vocês pegam o trem que horas? E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir, tá bom? Deixa aqui também seu comentário para me dizer o que você está gostando mais dessas aulas, tá? Se é a forma que eu explico, se são as pronúncias, qual é o tópico que você mais gosta. E não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as aulas, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt!